Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Espero que tenham aproveitado, né, as palestras. Os temas foram muito bons. Inclusive tinha um, né, de práticas integrativas bem interessante. Eu acho que, enfim, foi uma boa oportunidade para vocês. Eu vou deixar aqui uma introdução de um tema, né, do nosso primeiro tema para esse módulo segundo, né, para o final do período, tá? Bom, como eu tinha falado já para vocês, né, a gente já vai iniciar as questões sobre rotas biosintéticas. Então a gente precisa rever metabolismo vegetal para entender novamente, né, só rever, revisão, né, para entender novamente passos importantes para viabilizar então a produção dos metabólitos secundários em primeiro lugar, né? Tá certo? Então, gente, aqui eu fiz um texto para vocês, um roteiro, tá? Um roteirinho. E esse roteirinho aqui, só um momentinho. Pronto. Então eu fiz um roteiro, gente, justamente para ajudar vocês a pesquisarem. Lembrando, né, que essa parte vocês já foram orientados a buscar no livro de farmacognosia, né, que a gente já comentou sobre isso nas outras oportunidades. Mas vamos lá. Então, essa é uma aula, né, Introdução ao Metabolismo e Biossíntese de Metabólitos Secundários. De novo, essa parte a gente já viu, é apenas uma questão mesmo de lembrar, né, novamente, revisar, tá certo? Né, que a origem dos metabólitos secundários nas plantas, né, são, enfim, é essencial a gente saber. Justamente porque esses metabólitos secundários são parte principal da produção de medicamentos, né, da aquisição e manutenção e manipulação de princípios ativos oriundos dessas plantas, né, desses artigos. E a gente precisa, né, lembrar, claro, metabolismo primário e secundário, suas diferenças, né, e depois, então, conhecer as grandes rotas biosintéticas ou vias biosintéticas. Então, como vocês já sabem, o metabolismo primário engloba todos os processos vitais da célula, como crescimento, desenvolvimento e reprodução. Aqui tem um ponto importante. Glicólise, ciclo de Krebs, fotossíntese, síntese de proteínas são vias importantes, passos importantes do metabolismo primário. E aqui eu já coloco uma figura, né, mais ilustrativa, né, das vias, no caso aqui da glicólise, né, que vai levar, né, a transferência eletrônica e a transformação de substratos para a formação de acetil-CoA, acetilcoenzima A, que é o principal promotor do ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, né? Isso vai viabilizar a formação de transportadores de elétrons, principalmente NADH e FADH2, que são os dois principais transportadores de elétrons, que, através de suas ligações, o NADH, complexo 1, e o FADH2, complexo 2, iniciam a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de cadeia respiratória, lá na crista mitocondrial, para a formação de ATP, este que viabilizará justamente a formação do metabólito secundário. Então, o metabólito secundário diz respeito à produção desses compostos que não são vitais à vida imediata da planta, mas são fundamentais para a adaptação. Exemplos: alcaloides, terpenoides, flavonoides, tânicos ou taninos, né? Desses compostos geralmente atuam na defesa contra herbívoros e micro-organismos. Lembrem-se daquele exemplo que eu dei. Qual o propósito de uma semente? É não ser comida. O propósito de uma semente é ser germinada. Significa que ali a gente tem uma grande probabilidade
até mesmo por conta do sabor amargo, que se você pegar uma semente de laranja e morder, você vai sentir aquele sabor amargo, né? Sabor amargo na natureza é algo que é repulsivo aos predadores das plantas, certo? Então, funciona como defesa de herbívoros e micro-organismos, atração de polinizadores, competição entre outras plantas, alelopatia, e também eles atuam na proteção a estresses ambientais. Exemplo, lembre-se do exemplo, por exemplo, da ashwagandha, também conhecido como ginseng indiano, né? Que eu mencionei a vocês que todo aquele contexto de estresse ambiental gera para a planta em si, né? Para Vinicea sonifera, isso, que é a ashwagandha, que ela produza mecanismos pelos quais vão gerar, né, metabólitos secundários para viabilizar o seu processo de adaptação ambiental. Por esse motivo, os metabólitos secundários têm grande fonte de inspiração para o desenvolvimento de inúmeros medicamentos. Outro exemplo, ácido acetil salicílico, a aspirina, vem do ácido salicílico. O ácido salicílico vem justamente da casca da árvore da planta salgueiro, né? Do Salix alba, que era muito usado para quê? Para dor e febre. Tá? Então, beleza. Isso a gente já lembrou. Legal. Agora, a gente tem que aprofundar na origem dos metabólitos secundários, especialmente nos ciclos biosintéticos. Assim como não existe nada de graça, né? Não existe almoço grátis, na vida real, na natureza também não, tampouco. Metabólitos secundários não surgem do nada, derivam de modificações em moléculas de metabolismo primário. Então, a gente tem a fotossíntese para geração justamente de compostos orgânicos. Orgânicos, lembrem, deve ter ali carbono, deve ter ali hidrogênio, né? E ele vai viabilizar o metabolismo primário do carbono. Então, através da fotossíntese, vocês devem lembrar, quem tem dúvida deve estudar metabolismo de planta, tá? O metabolismo primário do carbono ele vai ser importante, né, para diversas vias de produção de metabólitos secundários. Exemplo, a rota do ácido chiquímico, né, através da eritrose 4-fosfato, viabilizando a rota do ácido chiquímico, gerando então aminoácidos aromáticos que podem, né, gerar produtos secundários nitrogenados, proteínas, por exemplo, né? E até mesmo compostos fenólicos. Ou ainda, né, o metabolismo primário do carbono pode gerar piruvato, mesmo piruvato lá da glicólise, para a geração de acetil-CoA, e o acetil-CoA vai gerar a ativação do ciclo do ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, para a geração de aminoácidos alifáticos, que podem gerar produtos nitrogenados. Então, reparem que nesse quadro aqui, a gente tem o quê? O metabolismo primário, né? Metabolismo primário. E nesse quadro aqui, o metabolismo secundário. Então, a gente tem as rotas do ácido chiquímico, as rotas do ácido malônico, rotas do ácido mevalônico para geração de terpeno, tá certo? E inclusive aqui de ácidos graxos, tá? Que podem servir depois para ácidos graxos. Então, os principais caminhos, rotas, vias que originam metabólitos secundários, né? Tem, em primeiro lugar, a via do ácido chiquímico, né, que forma aminoácidos aromáticos. Então, esse é um ponto importante para vocês. A via do ácido chiquímico. O que é o ácido chiquímico? Ácido chiquímico é esse bonito aqui. Certo? Ela é o ponto de partida para a produção, né, a síntese de flavonoides, ligninas e alcaloides aromáticos. Então, o ácido chiquímico forma
aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina e triptofano. Esses aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina e triptofano, servem como ponto de partida para produzir flavonoide, ligninas e alcaloides aromáticos. Então, a via do ácido xiquímico é importante para a produção de flavonoides, ligninas e alcaloides aromáticos. Exemplo, morfina. Morfina é um metabólito secundário da papaver, né? Que é justamente o ópio, né? E ela é produzida justamente pelo ópio, a morfina, e aqui, ó, um ácido, tem um anel aromático. Então eu trouxe aqui para vocês aqui um resumo, né, um gráfico, em que a rota do ácido químico, que é esse bonitinho aqui, ele vai gerar o quê? Aminoácidos aromáticos, que vão ser o ponto de partida para rotas biosintéticas. Né? Então ele vai produzir, por exemplo, triptofano, vai produzir, por exemplo, a tirosina, vai produzir, por exemplo, o ácido gálico, que é um excelente antioxidante. O triptofano vai ser substrato para a produção de alcaloides indólicos, alcaloides quinolínicos, certo? O ácido corísmico, né, que gera a tirosina, pode ajudar na formação da fenilalanina. Né? Nós temos ainda a fenilalanina ajudando a produzir ácido cinâmico, certo? Que pode gerar a produção de fenilpropanoides, como ainda cumarinas, que é encontrada no guaco, na erva doce, são amplamente estudadas e utilizadas na cosmética. O ácido gálico, ele é complexado e ainda forma o ácido elágico, ambos são muito encontrados no chá verde, por exemplo, né? E são a eles atribuídos das principais ações ansiolíticas, antidepressivas, antioxidantes principalmente, e cardioprotetoras do chá verde, né? E esses são taninos, né, hidrolisáveis, certo? Então aqui a gente tem aqui um gráfico que nos resume, né? E é bom que vocês estudem esse gráfico, porque haverá, já dando spoiler para vocês, haverá, claro, um exercício para vocês. E esse gráfico aqui vai ajudar muito vocês, tá? Que vocês estudem, entendam, né? Desenhem as estruturas químicas, entendam o que é um anel aromático ou não. A gente já teve uma aula sobre isso, né? Relembrando, não é o ponto crítico da farmacognosia, isso é uma questão já da química orgânica, mas é importante que vocês revejam, tá bom? Além do ácido xiquímico, nós temos o ácido mevalônico, né? Ou ainda a via MEP, que é o metil-eritritol fosfato. São rotas importantes para quem? Terpenos e esteróis. Por isso que eu tinha comentado com vocês ácidos graxos, esteróis, né? Bom, terpenos constituem a maior classe de metabólitos secundários. Terpenos são interessantíssimos. Terpenos formam blocos de construção importantes para a produção de inúmeros metabólitos secundários. E a gente tem fármacos importantes nesse sentido, por exemplo, o Taxol, né, que é o paclitaxel, né, o Taxol, ele é utilizado no tratamento do câncer, muito utilizado, por sinal. É um diterpeno. Opa, terminologia do terpeno. Anotem aí que vocês vão precisar estudar terminologia, né? A nomenclatura do terpeno. O que é um monoterpeno, diterpeno, triterpeno, sesquiterpeno, tá certo? Produzido pela Taxus brevifolia. Então, nós vemos aqui esse composto GGPP, ele vai gerar a taxidieno, e a taxidiena vai ser metabolizada em diferentes metabólitos, certo? Que, por exemplo, podem gerar a pacatina 3 e essa pacatina 3 ser metabolizada para formar o taxol ou o paclitaxel. Desculpa, paclitaxel, tá? Então é importante vocês entenderem isso, né? Aquela questão
A gente tem a identificação a identificação justamente dos princípios ativos, as rotas biosintéticas, como é que a gente vai produzir e manter uma produção desses princípios ativos justamente para produzir, né, para garantir, né, a existência de medicamentos, né? Então vocês podem, inclusive, fomentar a produção dessas substâncias através da planta, claro, ou através de outros sistemas, como sistemas fúngicos, de levedura, de bactérias, né, e ainda de fungos endofíticos. Ou seja, a gente vai inserir o gene, e a gente já falou sobre isso já, né, quando a gente falou de sequenciamento gênico, a gente vai inserir, vai fazer uma transfecção, ou seja, a gente vai inserir a sequência gênica que codifica o conhecimento, a informação para a produção dessa molécula do taxol em organismos, em micro-organismos produtores, como levedura, bactérias e outros fungos, tá? Isso é muito feito com, por exemplo, com insulina, tá certo? Então nós temos aqui, né, além disso, né, a glicólise, né, de novo, né, nós temos aqui essas rotas que gerarão terpeno, esteroides, né, os sistemas de edição, e em seguida nós temos a glicólise, ciclo das pentoses e ciclo de Krebs. Aqui tem um ponto importante, tá? Como eles fornecem os esqueletos, o arcabouço simples e energia, sem uma formação de ATP, nada, nem o metabolismo secundário, muito menos o primário, poderão ser executados, né? Então, a produção de energia é importantíssima, né, importantíssima para justamente garantir a produção de metabólitos secundários. Nós temos aqui compostos fenólicos simples, poliacetilenos e heterozídeos. Então nós temos o citosol, uma célula, o citosol, e a glicólise acontece no citosol, por exemplo, né? Nós temos aqui a glicólise acontecendo no ciclo do citosol. A rota das pentoses também acontecendo no citosol. A rota das pentoses, ela fornece a produção de NADPH, que é um outro transportador de elétrons. Pode estar acontecendo tanto no citosol, que vai gerar, vai proporcionar armazenamento e transporte de floema, quanto também, né, lá em plastígio, né, que são organelas, por exemplo, através de amido, tá? Inevitavelmente haverá o transporte, e a produção de transportadores de elétrons que serão viabilizados ainda mais através do ciclo de Krebs, lá nas mitocôndrias, para então a fosforilação oxidativa para a produção de ATP. Né? Então, compostos fenólicos, né, possuem atividades antioxidantes e anti-inflamatórias. Né? Isso é importante. Existem outras rotas sintéticas específicas, nitrogenados não proteicos, como alcaloides, aminotransferência de precursores, rotas especiais de poliacetileno e compostos sulfurosos. Existem diversas rotas que são específicas para cada tipo de metabólito secundário. Então, a gente primeiro precisa lembrar dessa conexão, esse ajuste fino entre o metabolismo primário e o secundário, né, que vai gerar, então, precursores básicos, que vão gerar, então, produzir aminoácidos aromáticos, que, por sua vez, vão viabilizar a produção de flavonoides e alcaloides. A fotossíntese gerará glicose, que vai proporcionar a via do ácido mevalônico, então, para a produção de terpeno. Tá? Então, assim, o que acontece é que rotas já existentes para manter a vida foram, ao longo da evolução, ou
ou do design, adaptadas para produzir novas moléculas que aumentaram então a capacidade de adaptação dessas plantas. Tá? Então, aplicações práticas, né, da planta ao medicamento. Bom, nós temos a morfina, a papaver sonífero, né, vai gerar um alcaloide derivado na via do ácido chiquímico, a morfina. Nós temos a quinina, vindo da cinchona, né, que pode proporcionar o alcaloide da malária, né, por exemplo, uma quinona, por exemplo, né. Taxol vem do forma um diterpeno anticancerígeno. Resveratrol, um polifenol importantíssimo, né? Da vitivinífera, da uva. Tá certo? Então, gente, é bom relembrarmos que o metabolismo secundário é uma adaptação evolutiva, é um design para a adaptação mesmo, sobrevivência da planta. Baseado em rotas de metabolismo primário que foram modificadas e ajustadas e especificadas, né, que selecionam dessa forma os metabólitos secundários que vão proporcionar de fato uma adaptação à sobrevivência. A biossíntese de metabólitos secundários é essencial para a farmacognosia porque ela fornece novas moléculas para a produção de medicamentos, tá? Assim, gente, temos uma tarefa de casa. Exercício número 1. Vocês devem escolher um metabólito secundário. Por exemplo, não são só esses, por exemplo, morfina, taxol ou algum flavonoide, traçar o caminho a partir do metabolismo primário que deu origem a esse metabólito secundário. Então eu quero que vocês citem o ciclo metabólico original, o tipo de composto final e a aplicação farmacológica. Tá certo? Morfina, qual é o ciclo metabólico original da morfina? Qual o tipo de composto final? Ele é o quê? É um alcaloide? É uma lignina? É o quê? Tá? E qual é a aplicação prática, farmacológica da morfina? Tá bom? Então eu quero que vocês escolham um metabólito secundário, treinem desenhar a estrutura desse metabólito secundário e a rota biosintética desse metabólito secundário. 2. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e expliquem sobre a artemisinina, desde os fundamentos até as rotas biosintéticas. Então, a artemisinina é uma molécula descoberta de uma planta, muito importante, tá? Já utilizada há milênios pela humanidade, e a artemisinina, inclusive, foi motivo de um prêmio Nobel para sua pesquisadora, desenvolvedora e descobridora, né, uma mulher incrível, e ela, enfim, acabou desenvolvendo um medicamento que tem uma resposta maravilhosa para uma doença endêmica que a gente encontra, inclusive, no norte do Brasil, mas ela fez no Sudeste Asiático. Então eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a artemisinina, o que ela é, o tipo de composto, rota biosintética, aplicação farmacológica, a própria etnofarmacologia, ou seja, quais são os conhecimentos dos antigos, os conhecimentos populares que fomentaram essa pesquisadora a buscar informações sobre a planta, criar extratos, frações, para descobrir a artemisinina, separar, isolar e purificar a artemisinina e a sua atuação em modelos animais, né, e depois em humanos, com uma boa e importante resposta terapêutica. Tá bom? Então, é isso. Essa é a tarefa que vocês têm, tá? Para entregar já na próxima sexta-feira, dia 2 de maio. No dia 2 de maio haverá uma outra tarefa, né? A gente tem que aproveitar porque, como eu já disse a vocês lá no primeiro dia de aula, né, nós temos pouco tempo por conta dos feriados, então a gente tem que aproveitar, inclusive,
né, a gente tem essa possibilidade, né, de atuar também, né, remotamente, tá certo? Para agregar qualidade aqui no nosso curso, tá bom? Então espero que vocês estejam bem e vamos lá, façam os exercícios e é para entregar para o Canvas e sim, individual, tá certo? Um grande abraço para vocês. Até o próximo exercício.